Igor, eu acho que você tocou num ponto importante, que são os principais rivais, né? O principal rival local, que é o Palmeiras, e esportivamente falando, colocar o Flamengo junto nessa conta, não se tornaram SAF. Né? Ambos têm um trabalho de lição de casa, de humildade, de construção. O Palmeiras, claro, também teve, né, um aporte do Paulo Nobre, que depois foi ressarcido, mas isso tudo feito de uma maneira gradual, né? Não foi mágica, não foi milagre, foi o entendimento que precisava colocar a casa em ordem, e nesse período de colocar a casa em ordem não ia ganhar um monte de título, não ia estar pau a pau com os rivais, isso ia levar um tempo. E o Corinthians tem uma coisa que muitos dos clubes que viraram SAF não têm, que é um enorme potencial de receita. O Corinthians tem o segundo maior potencial de receita do Brasil, atrás só do Flamengo, porque é a segunda maior torcida e está inserido no maior mercado financeiro do país, que é São Paulo. Tem um estádio que tem uma dívida gigante, mas tem um estádio já, né? Então, o Corinthians não está na mesma situação em que eu acho que, né, o Cruzeiro se encontrava, que era a única saída, ou o Botafogo, né? Aí a situação do Atlético Mineiro é um pouco diferente, porque já tem uma relação mais umbilical ali com, né, com a família, com quem assume o clube, aí já bota o estádio na conta ali, toda uma relação muito mais complicada, mas o Corinthians, se tivesse uma gestão profissional, a meu ver, conseguiria sair do buraco que está, sem tentar passar por uma solução mágica, porque assim, não é mágica, né? Eles não vão lá, vão pagar a dívida e obrigada, vamos embora, só queremos, né, abraços e agradecimentos e um aperto de mão. Né? É adquirir o Corinthians e depois abrir o capital para que a torcida, né, também possa adquirir, ser dona do clube, isso tudo é uma coisa lá na frente, né? Mas assim, não tem almoço grátis. Então, eu acho uma pena que a gente hoje olhe para a SAF um pouco como muleta. Ah, faz uma gestão de qualquer jeito, e aí, se a conta estourar e não tiver como resolver, a SAF é a solução mágica. Né? Os dois clubes com os melhores resultados e que estão melhor financeiramente hoje no Brasil não são SAF. E os dois passaram por processos muito parecidos de, né, mínimo de profissionalização e paciência para ter uma reestruturação decente. Né? E estão colhendo hoje os frutos desse trabalho. Então, eu acho uma pena que, de repente, a gente se veja nessa situação, e acho que, no caso do Corinthians, a sequência de duas gestões muito desastrosas torna isso ainda mais palatável, né? Então, assim, pô, a gente está vendo o que os dirigentes do Corinthians são incapazes de fazer, então deixa alguém entrar aí, botar um dinheiro e resgatar o Corinthians. Mas, volto a dizer, é um clube que tem muito potencial de receita, que só está nessa situação porque foi absurdamente mal gerido. Né? A gente pensava que tinha tido a pior gestão da história, né? Mas o que está ruim vai piorar, como diria o seu Valença, e aí veio o Augusto Melo provando que, né, tem sempre um alçapão no fundo do poço. Mas eu acho uma pena que isso pareça ser a única saída, porque tem dois clubes no Brasil que provaram que é possível fazer isso, só que é preciso de profissionalismo e paciência, duas coisas que a gente não tem visto no Corinthians ou no futebol brasileiro em geral. Mentiroso foi o candidato a deputado federal, então o candidato Tiririca, que disse que pior do que estava não ia ficar, e ficou em vários âmbitos, várias questões. Agora, Renato, para a gente encerrar esse papo sobre SAF e tal, e identidade de clubes, né? O Flamengo passa um pouco por isso, né? Uma discussão sobre isso, não nesse gancho, como a gente está mencionando, na necessidade financeira de resolver a situação do clube, né? Porque o Flamengo vai muito bem, obrigado, de caixa, por exemplo, vai precisar, e tem condição, por exemplo, para desembolsar à vista aí essa questão do leilão do estádio, então não passa por uma necessidade financeira estritamente a discussão sobre SAF. Mas mesclando um pouco disso com a questão da identidade do clube, da existência, um pouco o que o Casagrande falou, você acha que o clube permanece, o Corinthians vai continuar sendo o Corinthians, o Flamengo continuaria sendo o Flamengo que a gente conhece, se esse passo for dado, por exemplo, tanto para o Corinthians quanto num eventual projeto para o Flamengo que envolva também essa busca por capital? Olha, para o Flamengo eu acho que não faz o menor sentido, em nenhum ponto de vista. Não há motivos para o Flamengo trazer um sócio
quando ele fatura 1 bilhão e 400 milhões por mês, por ano. Para que ele vai querer um sócio? Só para dar a esse sócio algumas partes do lucro, coisas, em troca de um adiantamento de grana? Para o Flamengo, para mim, não faz o menor sentido. Para o Corinthians, na situação que o Corinthians está, pode ser sim a única solução. Se o Corinthians tivesse encontrado um grupo de corintianos, tais quais os rubro-negros que formaram a chapa azul lá atrás, empresários competentes, ricos, nenhum deles precisando de ganhar dinheiro no clube para melhorar a sua situação de vida. O Corinthians poderia fazer o trabalho do Flamengo, facilmente. Faria em 2 mandatos, no máximo, como foi o caso do Bandeira, o clube viraria a potência que ele tem condição de ser. Agora, cadê esses candidatos? Esse é que é o grande problema do Corinthians. Não parece haver... Claro que há empresários corintianos competentíssimos, óbvio que há, mas não parecem estar dispostos a meter a mão nessa cumbuca, que no início é muito complicada mesmo. Aí tem a possibilidade da SAF. Ok, mas como é que seria essa SAF? Porque nós temos algumas SAFs aqui no Brasil até agora e, sinceramente, eu não consegui ainda formar uma opinião sobre elas. O John Textor, melhorou com o Textor? Melhorou. A solução, se não fosse o Textor, era a falência. Mas o que o Textor está transformando o Botafogo? Num entreposto. Ele contrata jogadores para o Lyon para poder burlar a lei de responsabilidade fiscal lá, do fair play financeiro, lá é da Europa, e passa esses jogadores pelo Botafogo. E pega os melhores jogadores que começam a pintar aqui e manda para o exterior, manda para os clubes dele no exterior. Então, para quem ia fechar as portas, não deixa de ser melhor. Até porque o Botafogo, mesmo que houvesse, e já houve alguns grupos de empresários bem-sucedidos que tentaram tocar o Botafogo não gera receita suficiente para você conseguir fazer esse caminho de volta que o Flamengo fez, que o Palmeiras também fez, que é muito complicado. Então, no caso do Botafogo, a coisa seria muito mais penosa, muito mais longa, e a torcida não ia simplesmente suportar. Então, para o Botafogo, está funcionando. Aqui e ali, com restrições, mas está funcionando. No caso do Vasco, foi um desastre completo. A 777 quebrou. O Vasco, hoje em dia, o Pedrinho vai ter que começar a pedir empréstimo bancário sem parar, para poder pagar os salários, porque ele não tem outra fonte de renda. Ele está absolutamente quebrado. O caso do Bahia, o Bahia está bem arrumadinho e tudo, mas o Bahia, o ser do Grupo City não vai transformar o Bahia num esquadrão. Porque o Grupo City quer aqui, o que ele quer aqui é justamente descobrir jogadores bons para levar para o City. Então, essa questão da SAF tem que ver muito o que ela vai fazer. Será que esse grupo aí, que até agora só surgiu o intermediário, né? Não surgiu alguém querendo comprar o Corinthians. É apenas um intermediário. Olha, eu vou vender o Corinthians. Para quem? Pode, de repente, aparecer um grupo poderoso que tenha como principal foco transformar a Neoquímica Arena numa casa de espetáculos. Jogos, shows e mais shows. O Corinthians vai jogar lá de vez em quando. Já é um problema. Pode ser, de repente, um grupo árabe que esteja aqui para pegar os melhores jogadores do Corinthians e levar para o futebol árabe, lá para o Sauditão. Então tem que ver quem vai ser o comprador, se é que vai ter imediatamente, tão rápido, tamanho do buraco da dívida do Corinthians é gigantesco, disposto a comprar esse Corinthians. Agora, como não aparece gente competente, pelo contrário, aparece cada vez pior, né? Quer dizer, o Duílio já era um desastre, o Augusto Melo consegue ser pior, aí realmente o poço fica sem fundo. Ele não tem fundo do poço. Ele vai a vida inteira. Se tivesse o globo terrestre aqui, ele ia entrar aqui de um lado, ia sair do outro, ia cair no espaço. É uma coisa assustadora, realmente assustadora a situação do Corinthians hoje em dia. Pode ser que sim, a SAF seja a única solução. Amigos, virando a página então desse assunto e partindo para a nossa quase reta final, vamos falar sobre a enquete aqui, né? Afinal de contas, quem será, na opinião de vocês que estão assistindo aqui com a gente, qual dos 3 clubes aí vai acabar se reforçando, entre aspas, de forma melhor aí com o fim da Copa América? São Paulo com a volta do craque do campeonato, o James Rodrigues, né? O James Rodrigues. O Palmeiras recebendo de volta o monstro que foi o Richard Rios nesse meio campo da Colômbia, ou o Flamengo recebendo os uruguaios, principalmente De La Cruz e Arrascaeta.
Renato, vou começar essa com você, porque o nosso amigo Éder Jairo, ele mandou um superchat dizendo aqui, e ele deu uma cutucadinha na sua opinião, e você tem a oportunidade de rebater o nosso amigo que mandou o superchat. Você mandou o superchat de R$20, e vocês aí, nossos amigos que estão acompanhando ao vivo, façam também igual o nosso amigo Éder Jairo, e mande o superchat também para participar aqui da nossa live. O Renato Maurício Prado e a Flamídia, segundo aqui o Éder, passaram 8 rodadas chorando que a Copa América tinha tirado 35 titulares do Flamengo. Pois bem, em sua live, o Renato, na cara dura, já está dando um migué e falando que 2 titulares só, né, que não vão voltar, são os gringos aí voltando. Pontuação faltou um pouquinho, mas acho que deu para entender que ele está dizendo que o Flamengo estava... Está dizendo bobagem. Ele está dizendo bobagem. O que ele está dizendo é bobagem, na verdade. Tá dizendo bobagem. E aí? Um bando de bobagem. Mas o Flamengo ainda assim consegue ser o melhor a se reforçar diante disso tudo? Olha, é uma coisa... Se for contar só os jogadores que vêm da Copa América, sim, o Flamengo é o que vai ter o maior número de reforços. 2 titulares indiscutíveis, De La Cruz e Arrascaeta, e 2 laterais que podem brigar por posição. O Varela, quando saiu, era titular, mas o Wesley deu uma melhoradinha. O Vinha vem com cansaço muscular, talvez nem possa jogar imediatamente, mas sim, pode acabar brigando por posição com o Ayrton Lucas. O problema é que esse final da Copa América coincide com a abertura da janela. Então, o Palmeiras, por exemplo, ele não vai ter só o Richard Rios voltando. Ele vai ter a possibilidade de escalar já Felipe Anderson, Giai e Maurício. Então, ele não recebe só o Richard Rios, ele recebe mais 3 jogadores que ele contratou. O Cruzeiro vai colocar um time inteiro. O Cássio já estreou, agora vem Caio Jorge, vem o Diaba 4, eles contrataram um time inteiro para formar o elenco. E por aí vai. Agora, o Flamengo, gelo no sangue, que já chegou no cérebro, porque congelou o cérebro do Marcos Braz, com certeza absoluta, que já não era grande coisa. Agora congelado, então, amigo, vai ficar uma maravilha. Está esperando. Hoje tem declaração do Marcos Braz dizendo assim, eu não sei por que estão tão apressados. A janela vai até o dia, não sei lá o que, de agosto. Mas não vai ter jogo nesse meio tempo, não, ô Marcos Braz? O gelo no cérebro. Não vai ter jogo, não? Vai ter muito jogo. E os outros todos estão colocando seus reforços. E o Flamengo está lá de novo na porta do Zenit. Eu quero o Claudinho. E o cara do Zenit está rindo às gargalhadas, dizendo, de novo, o 3º ano que eu vou te mandar para plantar batata. E o Flamengo não contrata ninguém. Aí o Marcos Antônio, que vinha, também não vem. Então, pelo que se sabe... E falam ainda no Paquetá, né, gente? Essa, então, é a mais inacreditável de todos. O Flamengo compraram um jogador que pode ser banido do futebol daqui a 2 meses. Essa é a atacada de gênio, né? Do Marcos Braz e do Bruno Spiller. Mas, então, se for só os jogadores da Copa América, o Flamengo é o maior beneficiado. Mas, como tem a janela junto, o Flamengo já não é mais o beneficiado. O Palmeiras, por exemplo, vai receber 3 jogadores, 3 ótimos reforços, além do Richard Rios, que voltou, que, diga-se passagem, foi trazido para o Brasil pelo Flamengo. Era jogador do Flamengo. E o Flamengo, com seu genial gelo no sangue, no cérebro, achou que não valia a pena e deixa ele ir para o Guarani. Aí ele foi para o Guarani, do Guarani ele foi para o Palmeiras, do Palmeiras ele está jogando essa bola toda. E o Flamengo mendigando para trazer o Marcos Antônio, que é da mesma posição. Alicia Klein, seu ponto de vista sobre essa volta do Richard Rios e também a questão do Rames Rodrigues, né? Que volta na condição, não teve manto do Sheik Árabe ontem, mas foi eleito lá, recebeu o manto de craque da Copa América. Rames Rodrigues voltando para o São Paulo, você daria uma nova chance para ele ou não? E como é que você vê essa volta do Richard Rios bombado aí pela sua atuação na Copa América pela Colômbia? Pois é, se eu tivesse que votar na enquete pela Copa América em si, é o Flamengo, né, que recebe o maior número de jogadores, 2 jogadores titulares. E aí é curiosa a história do Richard Rios, né, porque ele nem sequer é titular absoluto no Palmeiras, né, ele volta com um novo status, não só pelo futebol que apresentou, mas pelo potencial de mercado que ele tem agora, né, o Palmeiras negou aí, né, saíram algumas notas hoje em relação... que o Palmeiras aceitaria, né, só a partir de 20 milhões de euros, lembrando que o Palmeiras pagou 6 milhões de reais por 60% dos direitos do Richard Rios, depois 1,5 milhão por mais 10%,
né? O próprio jogador tem 10%, e aí o Flamengo tem uma parte, né? Os clubes formadores, mas o Richard Rios volta hoje, né, como um jogador cobiçado que o Palmeiras pode avaliar se quer ou não manter, né? Vai fazer uma fortuna em cima do Richard Rios, seja em qualquer cenário, porque investiu muito pouco para ter o jogador, mas disse que, pelo menos o discurso oficial, é de que não pretende vendê-lo nessa janela. Então é um reforço, mas sem dúvida o Palmeiras tem, como o Renato bem falou, o Felipe Anderson, né, que foi apresentado hoje, o Giai e o Maurício, que vão estar disponíveis também, e aí dá muito mais opção para o Abel, né? Porque o Abel estava realmente precisando ser bem criativo ali com alguns meninos da base, jogadores que não estão tão bem, para conseguir montar o time do meio para frente, né? O Felipe Anderson hoje deixou muito claro, né, o quanto ele gosta de ser versátil, o quanto a versatilidade é uma parte importante do que ele traz para o Palmeiras. A torcida do Palmeiras já estava até brincando aqui nas redes sociais, nos grupos de zap, né, porque ele falou que também jogou de ala recentemente. Então foi por isso que o Abel quis trazer, porque se o cara está disposto a jogar de lateral, aí que o Abel Ferreira ama para todo sempre, né? Mas ele pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, pode jogar meio, pode jogar de falso 9. Então, realmente, o Palmeiras passa a ter muito mais opção. E vai precisar, porque, né, daqui a pouco começa aí Copa do Brasil e Libertadores de novo, e vai precisar rodar esse elenco. Então, acho que o Palmeiras, do ponto de vista de janela, né, com a volta do Rios e com a janela, está muito bem, né? Vai pegar essa sequência aí de enfrentar o Botafogo 3 vezes em pouco mais de um mês. Mas só para fazer também pontuar aí a volta do Rames Rodrigues, eu fico pensando se a torcida sente esperança ou sente ódio, né, do Rames Rodrigues, pelo que ele faz quando ele está na seleção. Mas na seleção ele tem 3 volantes jogando para ele tem uma liberdade, uma coisa que ele não vai ter no São Paulo. Então acho muito difícil que a torcida esteja nessa esperança de que de repente ele vai chegar e vai jogar o que ele jogou na Colômbia, porque nunca foi o caso, né? Então, eu acho que a volta do Rames traz, talvez, né, mais aflição para a torcida do São Paulo do que, talvez, alegria, uma esperança de que ele, enfim, vá embora e o clube economize com ele, porque futebol de clube ele não apresenta há muito tempo, né? Há muito tempo que ele é um jogador só de seleção. Agora, Casão, uma visão sobre esse Rames Rodrigues aí, melhor jogador da Copa América. Pode funcionar nessa volta para o São Paulo? É recuperável? E pode ser, talvez, ganhar o seu voto na enquete aí de ser a melhor reforço, né, dessa Copa América? Ou, enfim, não tem jeito não, seu voto vai para outro e o Rames Rodrigues no São Paulo não dá para recuperar? Não, tudo depende do Rames Rodrigues, do comportamento dele. Ele vai voltar pro São Paulo, vai treinar pra cacete. Quando ele entrar, ele vai dar carrinho, que nem ele deu na Copa América. Ele vai correr atrás do cara, dar carrinho lá na lateral, receber a bola e enfiar a bola pros atacantes, deixar os caras na cara do gol, vai dar assistência pros caras, que ele foi o jogador com mais assistências da Copa América. Vai fazer tudo isso? Pô, seja bem-vindo, né? Agora, se vai voltar pra ficar emburrado, para não querer viajar com o time se ele não for escalado como titular, se ele ficar falando que vai embora, se ele ameaçar rescindir contrato, essas coisas, o São Paulo vai ter um problemaço. Porque se o Rames Rodrigues não se enquadrar, o Rames Rodrigues hoje é um problema maior do que ele era antes de ir para a Copa América. Porque antes da Copa América ele não estava jogando nada, o São Paulo estava lá, ninguém estava afim muito do Rames Rodrigues mesmo, era quase uma unanimidade. Pô, o cara não quer jogar, vende o cara para qualquer lugar. Agora não. Agora o cara volta como o melhor jogador da Copa América, né, vice-campeão. Inclusive, o treinador é ótimo da Colômbia, mas ele fez um erro, ele cometeu um erro ontem absurdo. A Argentina perdeu o Messi aos 22 minutos do segundo tempo. Quando chegou na prorrogação, quando chegou no final do jogo, ele tirou o Rames Rodrigues, então ele igualou. Quer dizer, tinha Rames e Messi. O Messi saiu, só a Colômbia tinha um cara que poderia desequilibrar. Não, o cara tira também. Aí ficou igual, aí ficou 2 times bons, mas sem nenhuma genialidade dentro do campo. Enquanto tinha um que estava ali e o cara tirou. Enfim, eu acho que o São Paulo vai ter um problemaço. Vai ter um problemaço. Porque, cara, não está nas mãos do São Paulo, entendeu? É esse que é o problema. Está nas mãos do Rames Rodrigues. É ele que tem que mudar o comportamento dele. Será que ele vai estar disposto? Se ele já se achava, e é verdade, né? Se ele se achava já
a última bolacha do pacote, sem estar jogando nada antes da Copa América, pensa hoje. Eu acho que ele se sente todas as bolachas do pacote, é ele. Todas elas, Ramos Rodrigues. Não é a última. São todas, né? Então, porque ele tem esse temperamento, né? Ele tem esse temperamento de ser um cara que eu tenho que ser titular absoluto em qualquer time que eu for jogar. Cara, eu não treinei ontem, mas eu tenho que ser titular amanhã. Esse tipo de comportamento que não vai funcionar no São Paulo. Mas e aí? São Paulo tem que rezar para aparecer uma proposta gigantesca. Ou então, cara, vai ter que conversar com o cara. Porque como você vai explicar? Como você vai explicar para o mundo, por exemplo? Né? Qual a explicação para o mundo? O mundo do futebol, que é notícia em todos os lugares. O melhor jogador da Copa América está no São Paulo e não é nem relacionado para concentração ou não é escalado. Cara, vai ser um problemaço para o São Paulo. Qual